O Werder Bremen disputa partidas no final de semana contra o Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão, mas o que se fala é só a permanência ou não de Rafael Borré. E os veículos lá na Alemanha começam a destacar, inclusive, uma data limite para tudo ser resolvido e, inclusive, o colombiano estar aqui em Porto Alegre para antecipar os serviços a Eduardo Cudê. E mais, a questão agora de novos volantes para a alternativa Thiago Maia. Será que realmente o Internacional largou a questão negócio com o Flamengo? A gente vai falar muita coisa sobre isso e principalmente o Campeonato Gaúcho que começa nesse final de semana. Tem odds importantes da KTO e a gente vai trabalhar nelas aqui nesse conteúdo. Então, tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá na Padre Cacique, principalmente nos corredores do Beira-Rio e também ali, né? Lá do outro lado, no CT do Parque Gigante, ali nos, vamos dizer assim, os escritórios, né, dos dirigentes e do departamento de futebol do Internacional. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação e bora lá entrar em kto.com, porque a gente agora tem que fortalecer. A gente tem que fortalecer. Dá uma olhada aqui, ó. O sueco tá de sacanagem, né, meu? O sueco tá de sacanagem. Botando o Grêmio como grande favorito do Campeonato Gaúcho. Tu concorda com isso? Concorda com isso? O Grêmio é o favorito para o Campeonato Gaúcho. Então tu faz o seguinte, tu pode fazer de duas formas. Uma é entrar em kto.com, fazer teu cadastro, usar o cupom Ernest e botar uns pila lá para lá na frente, lá no final, lá em abril, ganhar uns pilinha do sueco, né? Porque certamente o Internacional vai botar no bolso essa taça aí. Ou então botar nos comentários aqui, né? O que tu acha, se realmente o Inter tem um pouquinho de desvantagem, o Inter tá melhor, o Grêmio, quem é que daqui a pouco pode surpreender do interior, faz isso aí e bora falar do nosso gauchão, beleza? Gente, eu quero só trazer algumas informações a respeito do Wallace, tá? Cara, tá um calor dos infernos aqui em casa, eu tô mal de ar-condicionado, então se eu estiver suando, ó, olha aqui. Que absurdo, tá? O dia hoje aqui em Porto Alegre, tá? Me desculpa pela questão do suor. Mas vamos lá. Gente, o Inter tá nessa tratativa com o Thiago Maia, tá? O Inter fez um recuo estratégico. O Inter não desistiu desse jogador ainda não, tá? Tem informações dentro do Beira-Rio que dão conta de que o Inter vai sair um pouco do negócio para o Flamengo ver que não vão chegar nos 5 milhões de euros que eles querem para negociar o jogador e a partir daí talvez voltarem a chamar o Internacional, né, na parada, principalmente pelo fato do Thiago Maia já ter dito para o Internacional que de todos os projetos esportivos, o do Inter foi o que mais lhe agradou. E aí, claro, né, a gente já teve essa questão com o Jean Lucas também, ele acabou no Bahia, eu sei. Mas, nesse caso, a conversa com o jogador, a vontade do jogador vai ser um pouco mais ouvida do que o Jean Lucas, porque o Santos tem uma relação muito mais conflitante em termos financeiros do que o Flamengo, né? O Santos precisava de dinheiro, precisava que o Grupo City fosse lá e botasse os pila, né? Que o Internacional não queria colocar, o Inter queria pegar só pelo salário. Então, assim, não se espantem se Thiago Maia voltar à carga nos próximos dias, aí, ou se daqui a pouco, em alguma entrevista, de repente, até nesse final de semana, né, do Alessandro Barcelos, a gente volte a ouvir esse nome. O Inter já apresentou para o Flamengo, inclusive, ó, eu chego no máximo nesse valor aqui, esse valor é mantido em sigilo, mas eu acredito que seja muito próximo dos 3 milhões de euros. Porque o Inter ia ali na casa dos 2,5, botou um pouquinho a mais, só para satisfazer um pouco o jogador, né? Ou, no caso, o clube carioca, beleza? Tem alternativas, claro que tem alternativas. Tem o Cuejar, que tá para fechar com o Vasco, tem o Wallace, que é um cara que lá atrás, eu já tinha dito, lá em novembro ou dezembro, se eu não me engano, quando deu na Espanha a confirmação de que o Betis estava fechando com o Johnny,
aí já havia, né, uma lista, inclusive o Lucas Dias fala sobre isso no canal dele, né, que eles já tinham inclusive conversado lá com o Wallace e tudo na Itália, lá atrás, quando o Inter foi para a Europa, ainda na temporada do Ener Valencia. Depois dá uma olhada no vídeo do Lucas Dias aqui, vale repercutir, beleza? Então assim, Thiago Maia, Wallace, tem o Cuéllar, como eu já falei. Cara, me citaram o William Arão esses dias num comentário, mas eu acho que não é bem o que o Inter está procurando nesse momento, tá? Porque o William Arão, inclusive lá atrás, 2018, até o Inter tinha interesse, o Rodrigo Caetano, o próprio Roberto Melo na época, né? Mas agora eu não ouvi nada desse nome não, tá? Só para vocês entenderem aí o que eu recebi de informação. Mas eu quero falar com vocês sobre o Rafael Borré, tá? Porque eu vou até botar aqui do lado esse print. Cara, eu não sei como fala o nome, tá? É o Aftazarden dele lá, e desculpa, eu sou alemão, eu sei que eu sou alemão, mas eu não falo, eu sou um alemão fajuto pra caramba. Mas enfim, tá? É o site especialista em futebol alemão, especialista em Werder Bremen, falando que o Internacional e o Werder Bremen conversarão. E isso é um elemento novo na parada, porque olha só, antes, os dirigentes diziam que não havia nenhuma conversa, que ninguém tinha falado com o Bremen, isso e aquilo. E agora os jornalistas de lá estão dizendo que o Bremen já conversa com o Inter por uma liberação antecipada. Por quê? Porque agora tem a janela de transferências na Alemanha até o dia 31 de janeiro. E só podem entrar jogadores de fora da Alemanha até o dia 31. Então, aí eles vão ter uma reposição ao Borré, agora, ainda até o dia 31, se quiserem liberar o jogador. O jogador está fazendo pressão, o jogador está falando que quer ir embora. O jogador entende que tem o contrato e que tá de boa. Se não querem me liberar, não me liberam. Mas eu vou ficar enchendo o saco de vocês todo dia. Então, assim, tem essa questão de o Borré querer vir mais cedo. Tem essa questão da janela. Em uma matéria se fala dos 2 milhões também de euros, tá? Mas me parece que essa é uma informação muito mais chupada do que já se ouve, do que houve no contexto, do que qualquer outra coisa. Porque o Internacional, de forma não oficial, né, no off, já falou com vários jornalistas, Lucas Dias comigo, com o Lucas Colar, que não são 2 milhões de euros o valor para liberar. Ou seja, eles já estão começando a querer fazer uma pressão de que, se o Inter pagar, a gente libera isso e aquilo. Não está descartado pagar, até não está descartado pagar. A grande questão está nos prazos. Assim como eu falei dos prazos do Werder Bremen no campeonato alemão, o Inter também tem prazos. O Inter, por exemplo, tem para inscrever o jogador no Campeonato Gaúcho até o dia 16 de fevereiro. Então, para o jogador estar apto a poder jogar também o gauchão, tem que vir antes do dia 16, estar no bid da CBF antes do dia 16. Na verdade, se ele consegue assinar o contrato, tu até pode botar ele numa pré-lista. Mas basicamente é isso, 16/2. Se ele não vir agora em fevereiro, dia 16/2, até o dia 16/2, não joga o gauchão, mas ele tem até o dia 7 de março para estar no bid para o Inter poder usá-lo no primeiro semestre. Então tem todo esse calendário também de dias e de datas de registro, de datas legais que também fazem um elemento interessante agora em toda essa negociação, a partir do momento que o Inter já assinou com ele, já fechou, já apresentou, já anunciou, melhor dizendo, o jogador. Então assim, se não até o dia 7 de março, depois só no dia 10 de julho. Mas aí tem Copa América, a gente já falou sobre isso em outro conteúdo aqui, lembra? Já depois tem Copa América, a Copa América vai até o dia 15 de julho, e dependendo de como for a Colômbia, né? Daí, de repente, a gente não vai ter o jogador ainda em julho, vai ter, de repente, no segundo semestre, o que é um ótimo reforço, né? Porque gravamos pela parte da manhã, por exemplo, que o Alário vem fazendo excelentes treinamentos e tem despertado muito a atenção do Eduardo Cudê. Vai chegar o Borré aqui, talvez com Valência e Alário, numa fase bem interessante. E aí, é claro, né, que a qualidade do Internacional também vai aumentar. Beleza? Se tu chegou até aqui mais uma vez, não te esquece, deixa o teu like, cara, te ajuda aí, me ajuda pra caramba o trabalho e bora falar do Internacional, porque sempre tem muito pra tratar aqui do nosso Colorado. Valeu? Forte abraço, tchau!